E aí, povo de Deus, povo eleito e predestinado, graça e paz na vida de vocês. Vamos a mais uma bela reflexão dentro da palavra de Deus, sem marabalismo, sem colocar, sem tirar. Vamos ler o que realmente está escrito para nossos dias, só para, nos regozijarmos cada vez mais no Senhor. Olha o que Paulo fala aqui com a sua graça revelada em Cristo Jesus na sua vida, para os Efésios, que também é para os nossos dias atuais. Capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Linguagem de figura. Não é lugar lá no céu, não. É esse lugar que a gente vive, viu, minha gente? Presta atenção. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Opa, esta palavra amor segue todo o Novo Testamento, né? Jesus e Paulo relatam muito sobre o amor, né? Jesus em João, ele diz o quê? Que novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros. Paulo, tanto em Coríntios, né, no capítulo 13, 1 de Coríntios, capítulo 13, quanto em Romanos também, capítulo 13, versículo 8, ele diz, né, sobre o amor, né? No 13 mesmo, em versículo 8 de Romanos, ele diz que a gente não deva nada a ninguém, a não ser o amor, porque quem pratica o amor, cumpre toda a lei, que é justamente, né? Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é essencial na vida do ser humano. Coloque isso na mente de vocês, meus amados. Temos defeitos? Sim, temos. Mas se tudo que a gente fizer não for com amor, então nada serve. Já está escrito lá, 1 de Coríntios 13, a supremacia do amor. Entendeu? Sem amor, nada serve. Viu? Então, continuando, presta atenção. Presta atenção que eu acabei de ler, viu? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós já somos predestinados antes da fundação do mundo aqui na Terra. Olha lá, olha. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não é a vontade do homem. Deus já fez isso na minha e na tua vida. Nós somos pessoas eleitas e predestinadas aqui na Terra. Nós somos espírito, vivenciando experiência humana aqui na Terra. Agora, entre o bem e o mal, aquilo que você plantar, você vai colher, papai. Entendeu? Se você escutar a voz de Deus, que é o Espírito Santo de Deus em você, que é para fazer o bem, faça o bem. Porque Paulo também em suas cartas já vai dizer, né? Porque é por a gente habitar nesta carne humana, adâmica, pecaminosa, um bem que a gente quer fazer, logo não faz, termina fazendo mal, né? Somos falhos, meu amor. Somos falhos, isso aí é fato. E não há argumento para isso. Está até escrito na palavra, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho novo para nossos dias atuais. Que vivamos em amor um para com os outros. Vamos lá, olha o que diz aqui no 11. Veja só. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, tudo é na vontade de Deus, não é na minha, nem na sua, nem de ninguém. 13. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Esta palavra que você está ouvindo, que é o Evangelho da Graça. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quando você escuta o Evangelho da Graça, sem marabalismo, sem que tenha realmente, que ninguém coloque ou tire, que fale a verdade no que está escrito para a sua vida, e você dizer assim, não, realmente eu creio que Jesus veio, que Deus mandou Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aqui, ó, o Evangelho da Graça é essa. Você crê? Pronto, então, quando você crê, o que acontece? Aí você é selado com o Espírito Santo da promessa que habita em você. Está aqui no começo. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo.
Predestinação. Nós somos pessoas eleitas, predestinadas. Fomos essa pessoa. Entendeu? Aqui, ó, do 13, o Evangelho da Graça. Escutou? Você crê? Lembra que Jesus falou para Tomé? Que Tomé não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado para a redenção do mundo, a salvação de toda a humanidade. Aí Jesus disse o quê? Bem-aventurado todos aqueles que crê. Entendeu? Então, quando a gente crê, entendeu? Aí nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, com a promessa, aí o Espírito Santo da promessa aqui, ó, a gente é selado. De fato, vamos errar sempre, vamos errar. Ninguém aqui na terra é perfeito e nunca vai ser, porque em suas palavras também já diz que Deus de lá de cima olhou para a terra e não viu ninguém justo, sequer, entendeu? A gente só precisa fazer as boas obras. E a primordial é o quê? É o amor ao próximo. O vizinho de Éfeso, que é Gálatas capítulo 6, e a partir do versículo 7, olha o que diz aqui, ó. Não adianta não, meu filho, tá aqui, ó. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, olha, no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, quando você escuta a voz de Deus no seu subconsciente, no seu coração, na sua mente, para fazer boas obras, é o Espírito Santo falando com você. Agora, lembre também da briga da carne e do Espírito. Paulo vai falar aqui em Gálatas, aqui em Gálatas mesmo, aqui, as obras da carne aqui, ó. As obras da carne, porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Aí, o que acontece? O homem pratica muitas coisas más, um dia o boleto chega, papai. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi, entendeu? No mais, é isso aqui, ó. Não adianta correr, não. Nós já fomos predestinados e eleitos, entendeu? Nós fomos também abençoados, com ricas bênçãos espirituais, tá vendo? Agora, se tu pratica o mal, um dia o boleto chega na tua casa, tá bom? Mas fique sabendo que você e eu somos filhos de Deus em Cristo Jesus sempre. E isso não vai tirar da gente, não. Sabe por quê? Porque Papai do Céu vai falar lá em Romanos, olha, lá em Romanos, que nada, mas nada mesmo nos separar do amor de Deus. Olha aqui, ó. Capítulo 8, a partir do versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque nos amou, olha, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, olha o que Paulo está falando para mim e para você, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e nem as potestades, e nem o presente, e nem o porvir. Tem uma linguagem de figura aqui, potestade, principado, é o governo, é o poder dessa terra, deste mundo. Nada disso aqui, e nem a altura, e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura na face da terra nos poderá separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí se alguém chegar perto de você e disser assim, ei, cuidado com o que tu faz, Deus vai se afastar de tu. Aí tu diz a ele assim, se Deus vai se afastar de mim, então o que está escrito ali na Bíblia está errado, né? Porque Deus disse que nada me separar do amor dele. Eu só tenho que vigiar, porque se eu faço coisa errada, eu sei que eu vou colher coisa errada. Entendeu, meus amados? Deu para entender? É preciso que saber viver. Olha aqui, ó, o que está escrito aqui, ó. Somos espírito vivenciando uma vida humana aqui, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Para fatos não há argumento. Deixa eu deixar isso aqui para vocês aqui, ó. Paulo falando aqui, ó, para os hebreus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, os filhos são o Espírito de Deus dentro de mim e dentro de você. Dizendo aqui, ó, que participam de carne e de sangue, tá vendo? Aí ele dá continuidade. Também ele participou, ele quem? Jesus, da mesma coisa. Para quê? Para que pela morte aniquilasse quem? O que tinha o império da morte, isto é, a saber, o diabo. Então, duas coisas eu aprendo, e você também aprende aqui, só nesse versículo 14 do capítulo 2 de Hebreus. Sabe o quê? Que nós somos espírito vivenciando uma vida, uma experiência humana aqui na Terra, e que Jesus veio no Espírito, entendeu? Para fazer a redenção e nos dar o Espírito da promessa, porque foi isso que Deus nos predestinou e nos elegeu antes da fundação do mundo, não é verdade?
E outra, viu? Aqui a gente mata 2 coelhos numa palavra só, viu? Além de você ter a certeza que você é espírito vivendo uma experiência humana aqui na Terra, aqui você já vê que foi aniquilado o diabo na cruz. Muita gente fica botando na sua cabeça aí Satanás e diabo. Se Satanás e diabo ainda existem e vocês acham que ainda existe, então o que está escrito aqui é errado, né? Tem que tirar isso aqui da Bíblia, né? Porque Paulo disse que foi aniquilado. Tudo que Jesus fez e pegou, jogou, meu filho, foi crucificado, foi aniquilado, foi tudo na cruz. Não precisa mais de sacrifício, não precisa de obra nenhuma, ninguém tem que fazer nada, tudo já foi feito em Cristo Jesus, naquele madeiro, na cruz. Tudo foi aniquilado. Tudo que você tem hoje em mente é tudo invenção do homem para amedrontar você. Você vive com medo se quiser, porque você já foi predestinado, você já tem as bênçãos de Deus. Você só é preciso, sabe o quê? Viver. Amém? Que para fatos não há argumento. E aí? Deu para entender agora? Deu para entender agora, minha gente? Ou não? Amém? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, possa até ficar maluco ou morrer na solidão. Se preciso ter cuidado, ok? Para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. É preciso saber viver. Atenção, povo de Deus. Atenção, povo de Deus. Viva, seja íntegro, teme a Deus, ame ao próximo e que Deus em Cristo Jesus continue derramando da sua graça e da sua misericórdia na vida de todos vocês. Deus abençoe. Oh, glória!